Olá, escritoras, escritores, povo do livro e amantes da literatura. Aqui diretamente dos estúdios Gargamel, ao vivo para toda a máquina do mundo que desperta os minérios de seu sono rancoroso, mas que não sabe com quem está mexendo. Aqui vencendo a indesejada das gentes, escrevendo confissões de um cadáver adiado e de braços abertos às páginas do sul, entre contos, peças, poemas, numa erupção vulcânica. Aqui quem lhes fala é Rogério Duarte, secretário-geral da União Brasileira de Escritores. Este é o UBEcast, ao vivo para todo o orbe terrestre. Quem quiser pode participar pelo chat, vocês são todos muito bem-vindos. E eu tenho comigo hoje aqui, como a gente combinou, né, desde a semana passada, a gente tem, na primeira parte do nosso podcast, um associado da UBE, na segunda parte, uma escritora convidada. O associado é Luiz Carlos Freitas, gaúcho de Pelotas, romancista, jornalista, cronista e colunista político. Autor emergente da literatura brasileira contemporânea, publicou 13 livros, a gente fez essa correção, 3 deles estão em segunda edição, e milhares mesmo, milhares de crônicas, contos, artigos em jornais impressos, revistas, blogs, sites e redes sociais. Ele acabou de lançar esse livro aqui, posso pegar? Ele acabou de lançar o Tons de Vermelho Sangue e vai falar um pouco desse livro, mas a gente vai começar a nossa conversa com o Confissões de um Cadáver Adiado, que é um romance autobiográfico cujo narrador Lucas Portugal, que é o seu alter ego, evidentemente, conta sobre o diagnóstico, tratamento e recidiva de um câncer no estômago. Foi praticamente uma sentença de morte, da qual você fugiu, da qual você escapou bravamente. Mas vamos falar do personagem. Não, vamos falar, por enquanto, da ficção, daqui a pouco a gente fala da realidade. A partir desse diagnóstico, o protagonista Lucas faz um inventário da sua vida desde criança, na periferia de Pelotas, esmiuça a relação com o pai, com a mãe, com o filho, com o irmão, com a esposa, com a filha, enfim, com toda a família. E é um levantamento da vida. Seja muito bem-vindo, Luiz. Boa tarde, muito obrigado. É uma satisfação participar do podcast da UBE, da UBE. E eu estou muito feliz e satisfeito. E quero dizer que Confissões de um Cadáver Adiado é um livro que eu maturei durante 10 anos, inconscientemente. Chegou um momento que ele veio à tona e eu me obriguei a escrevê-lo. É daqueles livros dos quais o autor se viu obrigado a escrever. Ô Luiz, você, na tua história pessoal, essa história do câncer no estômago, ela aconteceu quando? Foi 2011? 2011 eu tive o primeiro diagnóstico, fiz a cirurgia, tirei o tumor e parte do estômago, me deram como curado. Em novembro do mesmo ano, 6 meses depois de me darem como curado, eu fiz uma tomografia e deu recidiva no estômago e apareceu também tumores no pâncreas, no baço e uma necrose no fígado. Sei. Bem, quando o oncologista me falou, tá com um tumor no pâncreas, eu digo, tô morto. Né? E perguntei para ele quanto tempo eu teria de vida. Ele disse, olha, meu amigo, entre 2 meses... Até 2 anos, desculpa, né? Entre 6 meses e 2 anos. Isso está no livro. Então, a partir daí, eu enfrentei o problema. Né? Aceitei o diagnóstico, não lutei contra, pelo contrário. Até porque meu pai tinha morrido jovem, com 43 anos, com o mesmo problema de câncer. Aliás, o câncer, eu conto no livro, é um problema que vem devastando minha família desde os primórdios. Mas, Luiz, espera aí, vamos fazer uma pausa aqui. Antes de você me falar do Confissões, eu quero te fazer uma pergunta que a gente faz para todos os participantes do podcast e da antiga Terça Literária, quando a gente começou isso lá na pandemia, 5 anos atrás. Correto. Qual que é a sua história com os livros? Como é que você se tornou um leitor? E pera, sabendo que este livro é um livro autobiográfico, tem uma informação que é muito curiosa, que é que você teria aprendido a ler aos 5 anos de idade
com Angústia, do Graciliano Ramos. 6. Isso é verdade? É verdade. Então, eu vou responder a pergunta desde o início. Eu quero crer que na primeira infância nós já somos leitores. A observação na primeira infância, no meu modo de ver, é um modo de leitura. Você é criança, você é bebê, você observa, você capta, você está lendo o mundo à sua volta. Essa, na minha opinião, é a primeira leitura. Depois, um pouquinho mais crescido, o meu pai, que era um motorista de ônibus, semi-analfabeto, não sei por qual motivo, tinha o hábito de comprar livros em leilões. Na década final da década de 50. Comprava um bloco de Comprava, ia no leilão, livros a varrer, o que tinha de livro ele comprava e nunca dizia por quê. E eu já com 4 anos, 5 anos, e me perguntava, pai, comprar livro por que você não lê? Aqui em casa ninguém lê. E comecei a mexer nos livros, e comecei a mexer. E foi com as seleções. Nesse conjunto de livros vinha seleções. Reader's Digest. Esse aí, eu não sei dizer. Ali também eu comecei a conhecer as palavras nas seleções. E das seleções, não sei, eu falei para o meu pai que eu queria aprender a ler, e estava aprendendo a ler, e está no livro isso, e para minha mãe também. E consegui soletrar algumas palavras, e disse, vou te dar um livro então para tu aprenderes a ler, se tu queres ler. E me deu Angústia. É verdade. E eu comecei a catar as palavrinhas do Angústia ali. Você sabe que o presidente da UBE vai adorar essa notícia, porque ele é neto do Graciliano Ramos, o Ricardo Ramos Filho, e o livro que ele mais gosta do Graciliano é o Angústia. Que bom. Que bom. Então, levei tempo, com a ajuda da minha mãe, logicamente, mas eu me alfabetizei com Angústia e cheguei na escola alfabetizado. Então, esta por incrível que pareça, é uma verdade. E aí, quais foram as suas preferências? Teve muito gibi? Teve livro infantil? Um autor que sempre aparece aqui nas entrevistas é o Monteiro Lobato, isso é inevitável. Teve isso? Não, Monteiro não. Não? Não. Eu li muito pouco Monteiro. Eu parti para a leitura forte já desde pequeno. Já garoto. Já garoto. Li gibis, principalmente os norte-americanos. Mas o amor à literatura como foi, no meu caso, foi com um vírus que eu estou inoculado até hoje, e vou morrer inoculado. E a partir dessa leitura, eu me destaquei na escola, em português, na época era a língua portuguesa, não era a língua... Não lembro bem. Mas me destaquei e uma professora notou essa minha aptidão para literatura, vamos dizer assim. Ler e escrever. Ler e escrever. E surpreendeu, me encaminhou para cá e me encaminhou para lá, no sentido de eu desenvolver o que ela chamava de dom. E aí foi. E o jornalismo veio quando? O jornalismo veio muito depois. Eu fui cobrador de ônibus com 10 anos de idade, fui sapateiro, fui vendedor de loja. Cobrador com 10 anos de idade? Sim, meu pai era motorista de ônibus e eu cobrava. Era cobrador dele. E eu, sem deixar a literatura de lado, lendo sempre, mas tendo em mente que eu queria trabalhar escrevendo de alguma forma. Mas jornalismo apareceu tarde na minha vida, porque eu não tive oportunidade de chance de trabalhar com um jornal. Apareceu por acaso. Alguém comprou um jornal, me convidou para trabalhar como repórter. Eu, 1 mês depois, 2 meses depois, já assinava 3 colunas com 3 nomes diferentes. Inclusive, foi aí que eu criei meu alter ego, que chama Lucas Portugal. Isso foi em 84. O Lucas Portugal é um colunista antigo. Colunista antigo, olha só. Mas eu assinava Lucas Portugal com uma coluna política, Renato Pereira, eu acho que era esportiva,
e uma outra coluna coluna de cultura com outro nome que eu esqueci. Tudo no mesmo jornal. Tudo no mesmo jornal. E fazia editorial. E fazia reportagem. Então ali aprendi tudo. E em seguida fui para um jornal. Em seguida, passado algum tempo, eu fui para um jornal, o mais tradicional de Pelotas, que infelizmente fechou o ano passado. Já fazia 130 anos, fundado em 1990, Diário Popular. Olha. Fechou, né? Logo após a pandemia e o problema fechou. Eu fui trabalhar como repórter e nesse jornal também me destaquei. Fui para editor de cultura e pouco depois eu passei para editor-chefe do Diário Popular, onde eu fiquei 6 anos como editor-chefe. Daí minha relação de colunista político e cronista, etc, etc. Muito bem. Bom, vamos falar vamos voltar para Confissões de um Cadáver Adiado. Vamos lá. Ó, eu li o Confissões do Cadáver Adiado e a coisa que mais me chamou a atenção foi que, é claro, não tinha como ele não ser uma espécie de avaliação da vida, né? Quer dizer, aquela proximidade da morte, a ameaça, né? Quer dizer, o medo, não tinha como esse livro não ser uma avaliação da vida. E o que me chamou a atenção foi, sobretudo, uma espécie de autoavaliação em que você descreve a dedicação da sua esposa, arrependimentos. Eu tô falando da personagem, não tô falando da vida pessoal, embora eu saiba que essas coisas se misturam, né? A dedicação da esposa e um arrependimento pelo... você mesmo fala isso, o narrador mesmo fala, por uma certa postura patriarcal, uma postura de um macho muito durão, que não aceita a doença e que nos momentos de dificuldade acaba maltratando as pessoas que estão ao redor e tal. E eu fiquei pensando que isso é um tema que tá, né, o tempo todo aí. É verdade, essa avaliação, ela é um tema forte aqui. Você pensou nisso ou isso veio... Isso é uma camada. É um tema... É uma camada do livro. Porque eu sou produto de uma sociedade machista. Claro. Sou produto... Meu avô era machista. Somos. Meu pai era machista e eu me tornei machista. E tive que aprender a ser menos machista. Embora isso seja uma coisa impregnada... as pessoas da minha geração, pelo menos, por mais que se tente se desprender desses defeitos, a coisa está tão arraigada dentro da gente, né? Desde que você nasce, tu é ensinado a ser machão. Bem, mas eu tentei, e no livro aproveito para fazer um meia-culpa. Entendeu, Rogério? Tem uma coisa de lidar com a doença também, que do homem se cuida muito pouco, né? Tem eu em Portugal, inclusive, tem campanhas públicas para que os homens vão ao médico, para que os homens vão ao dentista, porque tem uma postura muito do machão durão que não precisa do médico, que não precisa do dentista, que não precisa... Tem isso. Eu não diria que no livro eu coloco isso. Eu acho que tem. Na sociedade em geral tem. No livro eu não coloco porque eu sempre soube, e isso está no livro, que teria câncer. E eu sempre soube que dos meus irmãos eu teria o câncer. Porque eu chamei para mim isto. Porque a minha família... Porque existe uma bactéria que se chama H. pylori, que grande parte das pessoas possuem. Se não tratada, ela pode, no futuro, gerar câncer de estômago e coisas outras mais. Bem, mas eu sempre soube e chamei para mim essa responsabilidade, vamos dizer assim, de ter a doença. E adiei por anos e anos e anos de fazer um exame, um exame simples, se chama endoscopia. Com a endoscopia eu descobriria a bactéria e, por consequência, descobriria que eu teria câncer. Adiei porque eu era um obcecado pelo trabalho. Eu trabalhava para sustentar minha família como jornalista, como secretário de comunicação da prefeitura de Pelotas e etc, etc. E, em paralelo, me dedicava à literatura. As horas vagas e descanso, tudo é dedicado à literatura. E o resto do tempo, minha família. E fui adiando a tal do exame. Fui adiando e adiando. Eu soube. Quando aconteceu, eu estava preparado para enfrentá-lo. E estava preparado também
para morrer. Uhum. Eu não via a morte com medo, Uhum. entendeu? Eu não via a morte como medo. Eu via a morte como uma coisa que faz parte da vida. Sei. Vida e morte se complementam. Uhum. E eu falo muito nisso no livro. Então eu acho, voltar um pouquinho com a modéstia aqui, eu lidei com muita coragem com esse episódio todo, com ajuda e com auxílio espiritual, vamos dizer assim, Uhum. porque eu sou ateu e os meus parentes não são, minha esposa não é, por exemplo, minha companheira não é. Esse é outro grande tema do livro. Exatamente, ela é muito crente. Tanto é, quando eu estive em coma, eu fiquei em coma 15 dias em função, porque eu não ia morrer de câncer. Eu ia morrer de uma infecção hospitalar que eu peguei. Desses 15 dias que você ficou em coma. Não, o coma é resultado resultado da infecção. Da infecção sim, que eu peguei. Uhum. E eu lembro que quando eu acordei do coma, e isso detalhe está no livro também, eu vi 3 imagens de santa. Não é de santa. Aquele como se chama, um véu, aquele azul, que acho que é a Virgem Maria que usa, né? É azul, um véu, não é véu que se chama. Bem, não esqueci o nome. Eu vi a minha irmã caçula, que hoje está com 50 anos, mas ela é caçula, a minha companheira e a minha mãe. As 3, o rosto das 3. Na sequência, não lembro a sequência, apareceu um com este véu, com cara de santa, depois a outra e a outra. E nesse momento eu despertei. E alguém gritou, ele acordou. Isso está relatado aqui no livro. Está relatado no livro. Está relatado no livro. Aí eu te pergunto, eu vou te fazer a pergunta: como eu lido com uma questão religiosa com essa situação toda? Um sujeito profundamente ateu com isso. Exatamente. Muito bem, me fala do novo livro, o Tons de Vermelho Sangue. Fala. O Tons, na verdade, ele estava engavetado desde 2008. Ah, então é um trabalho anterior. Por incrível que pareça. E por coincidência, quando eu coloquei o meu alter ego Lucas Portugal no Confissões, eu tinha esquecido completamente que o personagem desse livro aqui, que é um escritor em crise existencial, é Lucas Portugal. Então ele reapareceu. Não, ele apareceu primeiro aqui, que estava na gaveta. Aí agora e apareceu ali e eu não me dei de conta. Mas para o público, sim, quem apareceu primeiro foi o narrador de Confissões. Exatamente, E agora apareceu, o Lucas está nesse livro que foi escrito em 2008, estava engavetado, eu reli, arrumei aqui, arrumei ali, a Tereza, grande editora, a Tereza, não sei se a Verônica conhece, Tereza Solange, da Ibis Libis, me fez um trabalho de edição excelente. Acabou de lançar, né? Foi agora mesmo. Dia 15 dias. 15 de maio, vai. Lancei em Pelotas. 20 dias atrás. 20 dias atrás. E ele está aí. Tons de Vermelho Sangue. Cujo título original era Vermelho Quase Sangue. Muito bom. E eu troquei. Deixa eu falar um pouco das pessoas que estão aqui. Paulo Mauá deu um alô aqui. Paulo Mauá é vice-presidente da UBE. Rosa Dias, assistindo diretamente de Pelotas, sua amiga. Eliakim Batista, que é o responsável pelas redes da UBE. Manuel Rocha Matos Neto, diretamente de Salvador, Bahia. Essas coisas da internet, né? De Pelotas para Salvador. Maria Regina Freitas também, deve ser sua... Caçula. A sua caçula, sua filha. Não, minha irmã caçula. A sua irmã caçula, desculpa. E a Cátia Azevedo Bueno, também. Pelotas. Também Pelotas. Então, Pelotas está aqui presente em massa. Que bom. Bom, a gente está chegando no encerramento dessa primeira parte. Foi muito bom ter você aqui. E a gente tem uma outra pergunta padrão para fechar. A gente tem uma para abrir, que é qual é a sua história de leitor. E a de fechamento é: claricianamente, complete a frase quanto ao futuro. O futuro, eu espero que seja um futuro de fraternidade, empatia, igualdade e paz. Muito bom. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi muito bom ter recebido você aqui. Agora a gente vai fazer uma pausa de 2, 3 minutinhos e a gente vai receber a Verônica Stiger. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço. Até mais. Até mais.